Olá, meu querido, minha querida, eu sou o pastor Arthur Eduardo e estou dando essa palavra hoje para que fique registrado, nesse domingo, dia 22, que nós estamos passando por um momento difícil, mas Deus está no controle de todas as coisas. O mundo inteiro, na verdade, passa por um período de incerteza. Não existe nada pior do que a doença, né? Nada pior do que a doença para mostrar a fragilidade da nossa estrutura, da nossa existência. Essa palavra tem um objetivo de ser algo destinado não somente aos membros e congregados da Igreja Evangélica Aliança em Cidade Universitária. E aproveito o momento para dar uma palavra especial aos membros da Igreja Evangélica Aliança, que continuem orando, continuem intercedendo, continuem trabalhando pelo reino e por sua igreja. Porque nesse momento a nossa unidade ela se torna ainda mais necessária. Então, essa palavra, obviamente, ela é destinada especialmente aos membros da Igreja Evangélica Aliança, ali em CDU. Para quem não nos conhece, nós temos nossos cultos às quintas-feiras à noite e aos domingos pela manhã. Nossa igreja não tem cultos domingos à noite. Nós temos cultos todos os domingos pela manhã, às 10 horas da manhã, quinta-feira às 19h30. Nós nos situamos à rua Odon Rodrigues de Moraes Rego, número 20, em Cidade Universitária, Recife, Pernambuco. Bem próximo aqui do Apvida, da Caxangá, próximo do Hospital das Clínicas. Você, meu querido, minha querida, quiser fazer uma visita, quer nos conhecer, venha, conheça a Igreja Evangélica Aliança, uma igreja sui generis, uma igreja diferente realmente, não porque somos diferentes dos demais irmãos das demais denominações, negativo. Nós somos uma igreja única porque não são muitas igrejas com cultos apenas no domingo pela manhã, não é? E na quinta à noite. Funcionamos como um corpo, parte do corpo, que tem o objetivo de adorar, glorificar a Deus, crescer na graça, no conhecimento, ser uma igreja genuinamente cristã e família, ok? Então, como eu dizia, essa palavra não é exclusivamente para os membros da igreja, mas para todos aqueles que vão ter acesso à mesma neste período de incertezas, né? Nós vivemos um período difícil no mundo, um período muito complicado. As pessoas, elas especulam quando estão ansiosas e percebem a fragilidade de não poderem controlar o seu próprio destino. Normalmente nos enganamos com essa falácia no dia a dia. Pensamos que estamos no controle do destino. Nos enganamos e, obviamente, estamos errados em todo o tempo, porque nunca estamos no controle de nada. Por mais que pensemos o contrário, na verdade nós não controlamos coisa nenhuma. E como eu disse no início desse vídeo, a doença, ela muitas vezes se apresenta para nos lembrar desta verdade, né? A verdade de que nós somos realmente frágeis, criaturas frágeis. E nesse ínterim, eu fiquei pensando em um texto da Escritura, da Bíblia, que pudesse nos lembrar que Deus é que realmente está no controle de tudo, né? Um texto que pudesse nos lembrar de que Ele tem, não um plano, mas Ele tem planos, não é? Ele tem propósitos, tá certo? Esses propósitos, eles são diversos e nós não conhecemos todos os seus desdobramentos. Nós não conhecemos os desdobramentos de todos os propósitos divinos. Nós entendemos aquilo que Ele nos revela. E de um modo geral, nós temos a revelação de Deus para toda a humanidade, que é a Escritura Sagrada. Nós temos a ação espiritual profética do Espírito Santo, quando Ele concede às pessoas para o crescimento do reino, não é? Para que a multiforme sabedoria de Deus seja manifesta, para a edificação do corpo de Cristo, quando Ele concede a palavra de profecia aos seus profetas, porque a própria Escritura diz que a uns Deus concedeu como apóstolos,
outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres. Então, a ação do Espírito Santo, ela permanece hoje, como sempre, né? Desde sempre, certo? Embora o homem, por causa da história humana, tente fazer depreciações em relação à Escritura, mudanças, mutilações, adequar a ação de Deus e do Espírito Santo àquilo que ele entende, nós, quando nos curvamos àquilo que a palavra diz e somente ao que a palavra diz, nós temos uma ideia melhor de como Deus age, como Deus opera, de como Deus trabalha. E não somente isso, mas principalmente de quem Deus é. Deus é Senhor. Veja, quando nós dizemos que Deus é Senhor, estamos dizendo que Ele faz como Ele quer. E o plano de Deus, que nós chamamos também de plano da salvação, começa, meu irmão, minha irmã, quando Deus, ele estabelece na linha do tempo com o povo de Israel um pacto. Esse pacto, ele se dá no Monte Sinai, né? Originalmente ali, hoje pertencendo ao deserto de Zin, que fica na terra do Egito, nas fronteiras dentro do Egito, mas entre o Egito e Israel, mas toda aquela terra ali foi dada a Israel como promessa. De modo que, quando Deus estabelece no Monte Sinai um pacto com Israel, através de Moisés, Deus está dizendo não somente que Ele é o Senhor de todas as coisas, mas que Ele legisla a humanidade, né? Estabelecendo aí uma lei, veja, estabelecendo um pacto em forma de lei que deveria ser obedecido pelo povo de Israel. Mas à medida em que Moisés estava recebendo a lei no Monte Sinai, o povo que havia escapado do Egito estava ao pé do Monte Sinai, criando um bezerro de ouro, adorando-o e com pretensões de voltar ao Egito. E se encontra no livro do Êxodo, capítulo 32. E no versículo 5 diz assim: E Arão, vendo isto, Arão é o irmão de Moisés, que foi forçado a fazer o bezerro de ouro, porque ele conhecia, ele era um ourives, ele sabia trabalhar com ouro. Ele bateu as lâminas de ouro que cobriram o bezerro feito pelos israelitas, e eles adoraram aquele bezerro de ouro, provavelmente uma imagem do boi Apis egípcio. Êxodo 32, 5 diz: E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e Arão apregoou e disse: Amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e a beber, depois levaram-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. E depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado, e fizeram para si um bezerro de fundição. Perante ele se inclinaram, sacrificaram-lhe e disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: Para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te da tua ira e do teu furor e arrepende-te desse mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurados, e a eles disseste: Multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, darei a vossa semente por toda esta terra, de que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo,
E voltou Moisés a descer do monte com as 2 tábuas do testemunho na sua mão, tábuas escritas de ambas as bandas, de uma e de outra banda, escritas estavam. E aquelas tábuas eram obras de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. O que nós vemos aí? Nós vemos algo extraordinário. Primeiro, à medida em que o povo se corrompe, o povo que havia sido liberto do Egito após 400 anos de escravidão, o povo que havia visto os sinais através das 10 pragas do Egito, o povo que conhecia, não é, o Deus a quem eles estavam indo servir no Monte Sinai, porque o povo sempre manteve a tradição de Abraão, Isaque e Jacó, patriarcas que séculos antes estavam vagando na terra de Canaã e com quem Deus fez alianças. Deus fez uma aliança com Abraão, levando-o a Canaã, fez uma aliança com seu filho Isaque, fez uma aliança com o filho de Isaque, Jacó, a quem mudou o nome de Israel, para Israel. Houve uma fome na terra nos dias de Jacó, eles foram para o Egito, se fixaram no Egito, passaram anos no Egito, subiu um faraó que não havia conhecido nem Jacó, nem o seu filho, que tinha se tornado uma espécie de primeiro-ministro do Egito, José. Então esse faraó aprisiona os judeus e os escraviza. Séculos depois, Deus concede um libertador que é Moisés. Deus ouve o clamor do povo, liberta o povo através da mão de Moisés, e o povo então caminha para o Sinai, onde vai adorar a Deus e receber as tábuas da aliança do testemunho. Mas, como Moisés havia se demorado no Sinai, eles então apostatam de sua fé e decidem se curvar a deuses egípcios. Mandam o irmão de Moisés, Arão, Ourives, fazer um boi e adoram esse boi, dizendo que ele foi quem tirou o povo do Egito. E eles estavam prestes a voltar. Mas o curioso aí é o diálogo que Deus tem com Moisés. Quando Deus dá as tábuas no testemunho a Moisés, os chamados 10 mandamentos estão nessas tábuas. Moisés então pega as tábuas e ouve de Deus o seguinte: minha ira se acendeu contra esse povo e eu vou exterminá-los da terra, e eu quero, a partir de hoje, fazer de ti uma grande nação. Veja, primeiro, se Deus fizesse isso, ele não teria quebrado sua promessa, porque Moisés era descendente de Abraão. De modo que, se Deus tivesse exterminado aquele povo e tivesse começado um outro povo a partir de Moisés, a promessa permaneceria. E por que isso é importante? Porque aqui nos mostra o seguinte, que Deus, ele não estava falando isso, ao que tudo indica, e o texto também, Deus não estava falando isso de modo a simplesmente testar Moisés. Não havia esse objetivo não está especificado na Escritura. Por que eu estou dizendo isso? Porque alguém pode dizer que Deus está fazendo o que ele está fazendo para simplesmente testar Moisés, para provar Moisés e para mostrar que Moisés, ele deveria ter consciência de que era um líder realmente apto a liderar o povo. E por que ele fez isso? E por que defende-se isso? Porque no passado, por exemplo, Deus havia dito a Abraão que sacrificasse o seu filho Isaque, que queria Isaque em sacrifício. E Isaque, então, é levado pelo pai Abraão, não é, para um local distante de onde eles estavam acampados. E naquele local Abraão vai realmente sacrificar o seu filho. E quando ele vai sacrificar, a Bíblia diz que o anjo do Senhor fala com Abraão e diz: pare, não faças tal,
porque agora sei que temes a Deus. E essa palavra, essa fraseologia, seria uma maneira de fazer com que Abraão compreendesse que ele estava sendo provado e passou em uma prova. Ele passou no teste, ele fora aprovado. Veja, por causa desse precedente, alguns defendem que o que está acontecendo ali com Moisés é outra prova, mas uma prova para Moisés. Moisés então se recusa a que Deus destrua o povo e faça dele, a partir dele, uma nação. Há esta recusa de Moisés. O que Deus então aceita e passa então a tratar o povo como povo rebelde, castiga o povo por aquela idolatria e apostasia, e o povo então, a partir dali, ele é condenado, não é, a passar 40 anos no deserto, tá certo? Por causa daquela apostasia. Veja só, o que é importante nós pensarmos aqui? Primeiro, a Bíblia não diz que foi um teste. Em Abraão, a Bíblia diz. Em Abraão está explícito que aquilo fora uma prova, um teste. Mas no caso de Moisés não está explícito. Está simplesmente explícito o diálogo que Deus tem com Moisés. E se não foi um teste, uma prova, muito provavelmente não foi, então nós temos algumas lições a tirarmos daí, meus irmãos. Primeiro, observe que o plano de Deus inclui planos. O plano de Deus, um plano de uma mente infinita, plano de uma mente ilimitada, não é como o nosso plano, né? Nós temos planos de contingência que são planos que seguem uma linha, uma mente finita, mas nós não podemos imaginar que Deus segue a mesma, né, sequência de pensamento que nós seguimos. Nosso Deus é infinito, nosso Deus é ilimitado, então nosso Deus conhece, não é, as possibilidades, os mundos possíveis. Mundos possíveis são possibilidades reais, caso, não é, alguma coisa ela siga um percurso que, por exemplo, não é o que ele quer. A partir do momento em que o homem ele tem a autonomia de fazer, inclusive, o que é mal, Deus, que conhece todas as coisas e pode todas as coisas, ele obviamente se adiantou a tudo o que é possível saber. Então, um exemplo, Deus sabia que o povo iria apostatar, Deus sabia que o povo iria traí-lo, Deus sabia que o povo iria abandoná-lo, Deus sabia que o povo iria adorar o bezerro de ouro, não reconheceria, mas mesmo assim Deus o levou ao monte, né? Deus levou o povo ao monte, Deus o levou ali para adorá-lo. Agora, imagine, se Deus sabia que eles apostatariam ali, por que então Deus permaneceu 40 dias com Moisés no monte e não deu nenhuma resposta ao povo, permitindo que o povo apostatasse? Porque o homem tem autonomia, o homem tem autonomia de ação, né? O homem tem autonomia de pensamento, é óbvio, isso é claro, isso é simples, mas mais do que isso, Deus tem sim planos, e esses planos, esses projetos divinos, eles são infinitos. Ora, se Deus começasse uma nova nação com Moisés, ainda assim o plano de Deus para a salvação do homem, ele continuaria perfeito e seguindo os padrões que ele mesmo havia estabelecido. E por que nós sabemos disso? Porque nós entendemos
porque tudo redundaria para aquilo que ele quer. Se não fosse, jamais Deus proporia a Moisés que faria uma nação a partir dele. Isso, meu irmão, minha irmã, significa que Deus está no controle da história de um modo que nós não imaginamos. Veja, nós imaginamos imediatamente um Deus sentado em um trono controlando eventos, controlando fatos e intervindo. Mas nem sempre é assim. É por isso que o conceito que nós temos de ter de Deus, de soberania, é um conceito que deve realmente se render àquilo que a Bíblia diz. Veja, a Bíblia diz que Deus é soberano, mas eu não posso imaginar um Deus soberano de acordo com aquilo que eu entendo ser o soberano, veja, daquilo que eu penso ser o soberano. Porque eu vou imaginar um soberano humano, um soberano que controla as coisas de acordo com o que um ser humano controla. Deus não é um soberano como um ser humano, Deus é soberano no sentido de que Deus tem infinitos planos e nada vai escapar do seu controle, uma vez que ele permitiu que o homem tivesse autonomia de ação, certa autonomia de ação, autonomia de atitude, sabendo que o homem teve esta autonomia arranhada, truncada, manchada pelo pecado e que declinar-se-ia constantemente ao pecado, cederia à ambição, ao medo, à incredulidade, à cobiça, à inconstância, etc, 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 etc. Sabendo disto tudo, o nosso Deus, mais do que nunca, ele revela na sua palavra que nada escapa do seu controle, não porque ele determinou as coisas, e principalmente o mal, e os pecados, para que tudo se adeque àquilo que ele quer, mas porque ele tem infinito conhecimento e sabe agir e já fez todas as coisas de modo que o homem ele continue agindo através da sua natureza, da autonomia que ele lhe deu em relação ao pensamento, à consciência, à vontade, e também, e com isso, haja um alinhamento com a vontade dele. Ocasionalmente, por motivos eminentemente pedagógicos, Deus ensina ao homem, mostrando que quem está no controle da história não é o acaso, e muito menos o homem, mas é ele. Veja, quando eu digo que Deus pedagogicamente ensina, observe as palavras que Moisés disse a Faraó. Aquele mesmo Faraó que a Bíblia diz que Deus endureceu o coração dele, porque não deixava seguir o povo, não é? Uma coisa inacreditável. Veja, o homem está vendo pragas sobrenaturais devastando a terra dele, e ele não tem sensibilidade para deixar o povo sair, ao ponto de chegar a perder o filho. Veja até que ponto pode chegar a obstinação humana. E a maneira como aquilo aconteceu, a humilhação que os deuses egípcios sofreram, não é? Aquilo rasgou o ego de Faraó, a tal ponto que ele se viu entre a cruz e a espada, no sentido de que se deixa o povo ir, salva o Egito, mas se mostra um líder fraco e infiel. Tá certo? Se não deixa o povo, se deixa o povo ir. Se o povo permanece, o Egito todo é destruído. O Egito dependia dos judeus como mão de obra barata, não é? Mão de obra escrava. Então, das duas, uma. Ou ele deixaria o povo ir. O Egito sofreria um baque econômico gravíssimo, mas não era destruído. Ou ele passaria por líder forte, o povo não iria, mas o Egito seria destruído pelas pragas. O que é que ele prefere? Ele prefere, então, não deixar o povo ir e destruir o Egito inteiro. Compreende? Quer dizer, Deus soube trabalhar
nas pragas, inclusive inflamando o ego do homem. E aquela maneira como Deus trabalhou, e sabendo Deus que por causa do seu egocentrismo, Faraó não deixaria o povo ir, aquelas pragas causaram em Faraó a punição que ele queria evitar. Veja só, ou seja, o ego dele causou no Egito, melhor dizendo, a punição que ele queria evitar. Então, com isso, Deus endurece o coração dele. Deus endurece o coração dele porque humilha-o, fazendo com que ele ande na contramão do bom senso. Ele passa então a apertar ainda mais o povo ao invés de liberá-lo. Mas isso acontece porque o ser humano, observe, o ser humano, ele tem, por causa do pecado, um ego terrível. Ele prefere a morte, às vezes, a ceder, a dizer que estava errado, a dizer que não tem o controle do destino, a admitir que não tem o controle do destino, a admitir que não é nada, a admitir que é menos do que um vírus. Não é? O ser humano, em termos de domínio da existência, ele é menos do que um vírus, porque um vírus nos derruba. Um vírus consegue nos derrubar. Observou? Então, o ser humano, ele é ali personificado pela figura de Faraó, obstinado, com o coração endurecido. E se tem uma coisa que Deus sabe fazer, viu, meu irmão, é mexer com as nossas fraquezas, mas, como eu disse no momento anterior, com o objetivo pedagógico. Observe, sempre que Moisés humilhava Faraó e o Egito, avisando das pragas que viriam, ele dizia: para que saibais, para que saibais, para que conheçais, para que saibais que é o Senhor que está fazendo isso, que o Senhor é que está dando essas pragas. Ele não dizia aquilo simplesmente, meu querido, minha querida, porque ele estava jogando palavras ao vento, mas é porque o Egito precisava conhecer de onde vinha o poder. Veja, o poder não estava vindo de magos, não estava vindo de feitiçaria, não estava vindo de demônios, não estava vindo de artes mágicas. O poder estava vindo do Deus que é todo-poderoso, daquele que detém o controle da história. O poder está vindo dele. Então, com isso em nossas mentes, nós entendemos que Deus, que revela a sua natureza, né, de acordo com nas páginas da Escritura, na progressividade da revelação, Deus que revela a sua natureza dessa maneira, nós precisamos entender que muitas vezes Deus permite algumas coisas, Deus fala algumas coisas, mas não porque Ele está tratando, não é, ditando, agindo conosco como se fôssemos marionetes, dentro de um grande plano imutável, estabelecido por ele, tá certo? No qual, ou na execução do qual, ele se torna aquilo que ele mesmo condena. Veja só, não é possível imaginarmos que Deus está tratando as coisas de modo que ele condena determinadas ações, mas ele, de modo misterioso e inefável, as pré-ordenou. Observe que isso não tem nenhum sentido. Não há sentido em nenhum tipo de teologia que defenda que Deus pré-ordenou o mal e as ações pecaminosas. Tá certo? Não é o conceito de soberania que Deus revela na sua palavra. Deus revela na sua palavra, sim, que estamos sujeitos a chuvas, a ventos, a tempestades, a catástrofes, depois do pecado, a pragas, ao crime, à morte, à doença, à velhice, à intempérie. Estamos sujeitos também a dias de bonança, a dias de alegria. Estamos sujeitos debaixo, tá certo, de uma lei natural que hoje opera através de variáveis naturais. E em termos de moral, a lei que predomina sobre
a nossa carne nos inclina ao pecado. Mesmo uma catástrofe natural pode ter seus malefícios amplificados por causa do pecado humano. Olha o exemplo desse vírus Covid-19, a doença do coronavírus 19. Tá certo que começou em 2019. Olhe só as consequências disso. Tudo isso poderia ter sido evitado se a China tivesse avisado o mundo com antecedência e não permitido, que seus cidadãos viajassem pelo mundo, nem permitido que pessoas de outro mundo tivessem em contato com cidadãos chineses no período em que eles descobriram o vírus. Isso já está esclarecido, não sou eu que estou dizendo, isso já está esclarecido. Veja só, por que isso acontece? Porque o homem, ele tem interesses, tá certo? Esses interesses humanos, eles entram em conflito, porque um homem tem interesse em alguma coisa e o outro tem interesse em outra. Resultado, colidem. Todo conflito de interesses, normalmente significa que houve uma colisão. Esta colisão, ela vai determinar o vencedor a partir de sagacidade, de força, de estratégia. E o que acontece? Quem tem mais força, estratégia e sagacidade vence. E observe então que o ser humano, ele passa então a enganar o próximo, destruir, vencer pela ardilosidade, e algo que é natural começa então a ganhar uma força não natural, uma força maligna, oriunda da maldade humana. Veja, a maldade humana está presente, inclusive amplificando os males das catástrofes naturais. Ora, o homem, ele está assim desde Adão, está assim hoje e estará até a consumação de todas as coisas. É por isso que mais do que nunca precisamos nos voltar para entendermos quem Deus é e como Ele trabalha. Não é o Deus que sai de uma caixa feito um boneco, que está preso a movimentos que são pré-definidos. É como se Deus se tornasse alvo da sua própria predestinação, É como se Deus não saísse dentro daqueles parâmetros. Imaginando um Deus que determina todas as coisas, na verdade nós estamos determinando como Ele age. Observe que isso, meus irmãos, é o efeito contrário de uma mente, que na teologia, na história, na política, na verdade, anseia em ter o controle do seu próprio destino, da história e de todas as coisas. Isso nada mais é do que uma tentativa do homem de controlar aquilo que ele não pode. Ok? Então, dito isso, fiquemos com esse texto de Êxodo 32, para que nós nos lembremos de que Deus está no controle real de todas as coisas, de um modo muito maior do que nós imaginamos. Tá certo? E eu termino com isso. Se você tiver alguma dúvida ainda sobre a história, eu convido você a ler a última página da Bíblia, o final da história. Louvado seja o nome do Senhor, Vamos pular logo para o final da história. E no final da história diz assim: o último capítulo da Bíblia, do último livro, Apocalipse 22. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma da outra banda do rio estava a árvore da vida. Quando nós deixamos o paraíso, só existia uma. No final existirá uma floresta, um lado do outro do rio, de árvores da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações.
Ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Ali nunca mais, aleluia, não é? Haverá maldição contra alguém. E verão seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, observe, viu? E reinarão para todo o sempre. Fim. Não se preocupe, meu querido, minha querida, no final, o Senhor Deus vence. Viu? Nós vencemos com Ele. No final, está certa a nossa vitória. É importante que você mantenha em sua mente a ideia bíblica de que o Senhor Deus, Ele é perfeito. Ele não é tentado e a ninguém tenta. Ele é eterno. Ele é imutável. Ele é onisciente. Ele é onipresente. Ele está aqui, está aí contigo. Está com aquele que está no hospital. Está com aquele que está no presídio, crê dele. Está com aquele que está do outro lado do mundo, certo? Sendo impedido de cultuar publicamente, mas Deus está com ele. E ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, ele sabe todos os caminhos, ele já sabe tudo que nós vamos pensar. Deus já conhece. Deus conhece todas as coisas, por isso nada lhe escapa ao controle. Deus sempre está um passo à frente. Deus abençoe a sua vida, a minha vida. Deus abençoe você que é membro da Igreja Evangélica Aliança. A você que não é, está vendo esse vídeo, né? Nós vamos estar eventualmente gravando mais e mais palavras, usando mais essa ferramenta para abençoar a sua vida. Eu peço que você curta a nossa página, compartilhe a nossa página, divulgue, repetindo os nossos horários de culto, quintas-feiras, às 19h30 e aos domingos, pela manhã, às 10 horas da manhã, Rua Odon Rodrigues de Moraes Rego, número 20, aqui em Cidade Universitária. Você e sua família são nossos convidados. Que Deus abençoe sua vida, meu querido, minha querida, em nome de Jesus.